Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Gatilhos mentais. Já ouviu falar em gatilhos mentais? Se você tem acompanhado coisas pela internet agora, as pessoas estão falando muito do marketing digital, esse assunto vem sendo muito falado ultimamente, né? As pessoas estão utilizando geralmente de forma errada, às vezes de uma forma exagerada, mas gatilhos mentais é uma coisa importante da gente conhecer, né? Enfim, várias pessoas já tratam desse assunto há muitos anos, estudam esse assunto há muitos anos. Particularmente eu gosto muito de um cara chamado Robert Cialdini. Esse cara é um dos que mais estuda persuasão. E de um modo geral, dos elementos de persuasão, surge essa palavra, essa expressão, na verdade, chamada gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São gatilhos, são disparadores de reações ou de contra-reações que a gente tem a partir de determinados fenômenos. Então acontece alguma coisa, o ser humano, pelo nosso formato mental, tende a agir daquela forma. Isso então é conhecido como gatilho mental. Quais são então esses provocadores e que provocadores são esses e o que reações são essas, né, que são provocadas a partir desses chamados então gatilhos mentais? Gente, são muitos gatilhos mentais, tá? O próprio Cialdini coloca mais de 27 gatilhos de persuasão, tal, de gatilhos mentais. Eu vou tratar dos 5 mais importantes para o processo de venda, contato direto, e para o processo de comunicação, ok? Mas tem muito mais do que esses. Vamos lá falar dos 5, então, gatilhos mentais mais importantes para a gente, independente da ordem, ok? O que é o gatilho da autoridade? O gatilho da autoridade é o seguinte: eu preciso de alguma forma colocar para o meu cliente, para que ele tenha a informação de que eu sei o que eu estou fazendo e que eu sou o personagem certo para resolver esse tipo de problema, esse tipo de dor que ele tem. Ou seja, o meu cliente tem um tipo de problema que ele tem uma necessidade de um tratamento, de uma cirurgia, de uma prótese, seja o que for. Ele vai entrar em contato comigo de alguma maneira e reconhecer o meu nome como alguém de nome profundo, alguém que é autoridade no assunto de resolver aquele problema. Eu sei resolver. Este eu pode ser, na verdade, uma técnica. Esse eu pode ser uma clínica. Então, por exemplo, será que fazer um tratamento usando o CEREC, por exemplo, é uma boa? Então, se aquela pessoa reconhece que o CEREC resolve com um tratamento muito bom, estou dando o CEREC aqui só como exemplo, ok? Se ele reconhece isso na cabeça dele, aquele CEREC é o melhor que existe no mundo, se para ele isso funciona dessa maneira, esse CEREC tem autoridade, entende? Ou seja, não é necessariamente uma autoridade de pessoa, embora a gente vai falar mais de autoridade de pessoa. Pode ser que seja uma clínica. Um hospital Albert Einstein tem autoridade. Botou o selo, Hospital Albert Einstein, Hospital Sírio-Libanês tem autoridade. Em São Paulo, você falar de um laboratório de análises clínicas que é do Fleury, tem autoridade. Então a marca tem autoridade. Então uma das coisas fundamentais para o seu trabalho de marketing, para o seu trabalho de comunicação, para a sua relação mercadológica, que é o marketing, você já sabe, e se esqueceu vai lá e vê o módulo 1 de novo, é você conseguir mostrar no mercado que você tem autoridade, ou seja, que você tem história, reputação, sabe fazer, já fez muito daquilo, tem domínio sobre o assunto. Então, Plínio, como é que eu faço isso para conseguir autoridade? Percebe então que não é com uma pecinha, uma propaganda, dizer olha como eu sou bom que vai resolver? Porque eu dizer que eu sou bom não gera autoridade. O que gera autoridade? Depoimentos, gera autoridade eu contar casos, gera autoridade eu ser autor de livro, gera autoridade eu ter artigos publicados, gera autoridade eu mostrar para as pessoas muitos casos que eu fiz, tirar meu celular e mostrar casos que eu fiz parecido com aquela pessoa que eu fiz nos últimos meses, nas últimas semanas. Isso são coisas que geram autoridade, tanto para uma venda direta do contato, direto, quanto para o meu histórico de comunicação, porque eu posso fazer em Facebook, Instagram, não importa.
Deu para entender que este gatilho é fundamental? A autoridade, então, é eu dizer o quanto eu tenho domínio de fazer aquilo, o quanto essa instituição, o quanto essa técnica é do meu domínio, é do nosso domínio, o quanto a gente sabe entregar isso com perfeição. Ok. Um outro gatilho muito importante é o gatilho da reciprocidade, que é uma inclinação que todos nós temos de retribuir alguém que nos faz algo bom, algum favor, alguma coisa muito legal. Então, se eu recebo um favor, se eu recebo um presente de alguém, eu tenho lá dentro de mim uma tendência, uma vontade de alguma forma poder retribuir isso. É quase que um sentimento de gratidão que a gente tem em retribuir. Então, se alguém me faz um favor, eu tenho uma inclinação para devolver esse favor. Se alguém me dá alguma coisa de graça, eu tenho uma tendência de devolver isso. Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma viagem e eu cheguei lá na viagem e a pessoa me emprestou, um amigo desse lugar, cedeu o carro para mim. Eu fiquei lá com a minha família, durante uma semana ele me deu a chave do carro, falou, não, fica aqui tranquilamente. A sensação que a gente tem é, poxa, como é que eu vou retribuir isso? Aí, obviamente, né, essa pessoa é de outro país. Quando ele veio para o Brasil, eu tive a oportunidade, levei ele para a nossa casa de praia, ele passou uma semana com a gente lá. A sensação que a gente tem é que eu estou retribuindo um favor grande que essa pessoa fez, né? É legal porque isso cria de certa forma, até uma união maior entre as pessoas. Então, como é que a gente usa isso na prática? Na prática, quando você entrega pequenas coisas de valor agregado, de valor percebido pelo seu cliente, se várias pequenas coisas que você doa, que você presenteia, que você oferece, que você beneficia seu cliente de alguma forma com essas pequenas coisas, ele sente quase que uma tendência de te retribuir. Então, por exemplo, se você faz um procedimento para ele ali, talvez gratuito, ou talvez de uma forma, você encaixou ele, você ajudou, ele estava com dor e você não mediu esforço, você encaixou ele, vem para cá agora, eu te atendo agora, a gente se vira, tal. Esse favor, às vezes, você tem encaixado ele, feito essa grande gentileza, existe uma tendência muito grande dessa pessoa te retribuir como fechando o tratamento com você, né? A pessoa se sente quase que na obrigação de retribuir um grande favor que é feito. De certa forma, quando a gente faz isso, por exemplo, você está em redes sociais e ensina o seu cliente, você fornece informação, você entrega para ele coisas de valor que ele acha fantástico você entregar tudo aquilo para ele de graça, ele tem uma tendência maior de procurar você para fechar com você, para te retribuir de alguma coisa tudo que ele já recebeu de você, fechando um tratamento maior com você, tá? Não é um processo consciente, na maioria dos casos, tá? Mas ele é uma inclinação, é mais um gatilho que a gente tem, que é o da reciprocidade. Vamos falar de um terceiro gatilho muito interessante aqui, que é o da similaridade. Esse gatilho eu acho muito joia. O que é isso? É quando a gente tem afinidades de alguma forma com a pessoa. Você já reparou quando às vezes você entra num ambiente, você está num lugar que você não conhece, um salão, uma festa, por exemplo, e se você reparar, a gente tem uma tendência a ir para o lado das pessoas com quem a gente tem algum tipo de similaridade percebida? Por exemplo, imagina que nesse salão você tem de um lado, sei lá, adultos conversando, do outro lado você tem adolescentes. É muito provável que a hora que você entrar nesse salão, você começa a olhar para um lado e para o outro, você acabe indo para o lado dos adultos para conversar ali, suponho, né? Enfim, por que isso acontece? Isso acontece porque automaticamente esse gatilho funciona em nós, da similaridade. Eu procuro os meus iguais. Pode ser que às vezes tem um grupo de homens e mulheres e você, mulher, chega no ambiente e você fala, é automático o processo inconsciente, você tende a ir para o lado das mulheres. Tá, e como é que funciona isso para a gente no dia a dia? Quando eu consigo, de alguma forma, no meu relacionamento com os clientes, dar pistas para ele de algumas coisas quem eu sou, o que eu valorizo, o que eu acredito, aquilo que eu defendo, esta pessoa pode ter um vínculo maior comigo instantâneo. Exemplo, eu no meu consultório eu posso ter aqui uma plaquinha, um quadrinho, por exemplo, que diz que eu sou do Rotary Club, ou do Lions, ou da maçonaria, ou da igreja tal. É possível que essa pessoa, se ela entende o que significa aquele símbolo, que ela tenha uma conexão direta com você. Puxa vida, você também é do Rotary Club, poxa, você também é do Lions, ou você tem tal coisa, né? Ou você é palmeirense, você é flamenguista, você torce para o Cruzeiro, não importa. Se a pessoa reconhece alguma coisa em você e que aquilo cria uma identidade, automaticamente a pessoa se sente mais igual, mais similar. E quando isso acontece, a conexão é instantânea.
Repara bem como é isso com você também, né? Se você, sei lá, é um aficionado por pescaria, você é apaixonado por pescaria, se a gente está conversando, se de alguma forma eu falei para você que eu gosto de pescaria, pum, você fala, pô, então o Plínio é gente boa, ele deve gostar, então vamos lá, e você começa a conversar comigo, você vai falar de fio, de isca, sei lá o quê. Eu não entendo nada de pescaria, tá? Mas enfim, esse é um dos motivos pelo qual, quando eu vou fazer uma palestra, fazer uma aula, na minha primeira aula eu me apresento e eu ponho um slide onde eu digo que eu sou palmeirense, que eu toco guitarra, que eu faço mágica, faço parte de um grupo de voluntários, que eu gosto do assunto de vinhos, porque eu, enfim, quando eu coloco essas coisas, que eu gosto de rock, quando eu coloco essas coisas, na verdade o que eu estou fazendo com isso, além de contar um pouco de mim mesmo e me apresentando de uma forma mais verdadeira e mais humanizada, eu também estou criando vínculos afetivos, ou seja, eu estou usando o gatilho da similaridade para que outras pessoas se identifiquem comigo. Puxa, eu também gosto dos Beatles, e o cara também, ou eu também toco bateria, ele toca guitarra, toca rock, vamos conversar lá. Ou então, ele é palmeirense, deixa eu brincar com ele lá por causa do Mundial. Não importa. O que importa é que te cria algum tipo de afinidade, cria esse vínculo melhor, que é como se brotassem mais assuntos e fica mais fácil da gente ter uma conexão. E todos nós preferimos fazer negócios com quem é igual. Essa é a chave. Eu e você, nós preferimos fazer negócios, eu prefiro fazer uma compra, eu prefiro fazer uma parceria com alguém que pensa mais ou menos como eu, que é mais parecido comigo. E, novamente, um processo inconsciente. Então, se de alguma forma eu consigo fazer essa conexão com o profissional, é muito mais rápido a conexão e muito mais forte. Então, a dica é, na sua apresentação de um modo geral, no conjunto daquilo que você fala, daquilo que você ensina ao seu cliente, no conjunto das suas postagens, no seu ambiente, no seu cenário, você deve ir colocando pistas de coisas que você gosta, que você defende e etc. Tá bom? Só um detalhezinho, lembrar que essas pistas, da mesma forma que tem afinidade muito grande, elas também podem eventualmente criar algum tipo de afastamento. Né? Se você for radical nisso, o que eu não recomendo. Então, por exemplo, se você faz questão de colocar sua posição política, de direita ou de esquerda, não importa, você faz questão de colocar aquilo com muito afinco, todo mundo que tiver a sua ideologia vai preferir você, vai criar afinidade. Por outro lado, todo mundo que tem aversão àquela sua posição política, que é exatamente o contrário, pode criar uma repulsa automática e instantânea também, tá bom? Então só muito cuidado com relação a isso, posições religiosas e por aí vai. Mas o gatilho da similaridade é outro gatilho muito forte para o processo de comunicação, marketing e vendas. Vamos lá, um outro gatilho, aqui na verdade são dois gatilhos que eu coloquei em um lugar só, que é o prova e prova social. O que é o gatilho da prova? Principalmente para aquelas pessoas que são mais racionais, que eu expliquei isso num outro vídeo, explicando o perfil de compra. Algumas pessoas têm um driver mais racional, ou seja, utiliza um pouco mais, né, do nosso chamado neocórtex para buscar informações concretas, racionais, para provar para si mesmo que aquela que você é a melhor opção de compra. Né? Para essas pessoas que são um pouco mais racionais, eu preciso enchê-la de provas. Então eu vou usar prova estatística, eu vou usar um livro para comprovar, eu vou mostrar os meus casos, eu vou provar para ela que eu sei fazer. Tá? Isso às vezes também não é uma coisa assim, me mostra aí, me prova aí que sabe fazer, mas é algo que está no contexto. Portanto, se as minhas postagens, se o meu comentário, se o que eu tenho na sala de espera, se a TV corporativa, se a minha explicação para o meu cliente vai mostrando, vai provando, vai mostrando histórias, casos, 25 anos de profissão, estas informações vão servindo como prova para o meu cliente que eu tenho experiência, que eu sei o que fazer, que eu tenho autoridade, que eu estou dizendo que eu tenho, entendeu? Então, para muitas pessoas, a quantidade de provas é super importante, né? Então, você ter um material, por exemplo, que mostra os cursos que você fez pode ser interessante. Às vezes não é um curso específico, mas você ter lá uma pasta com 250 currículos não, certificados, às vezes vale muito a pena, pesa para muita gente. Já a prova social é quando as pessoas comprovam que eu sou bom ou que eu tenho autoridade. Não é eu que vou provar, são as pessoas. Ou seja, prova social é assim, você vai chegar, você está chegando numa cidade, num lugarzinho que você não conhece ainda, né? Na praia, por exemplo, você olha lá 2 barzinhos, 2 restaurantes na beira da praia, um deles cheio, tem até um pouco de fila, e no outro vazio, tá as moscas. Qual será que você vai?
existe uma tendência muito grande da gente procurar aquele que tem mais pessoas. Por quê? Porque o fato de ter muita gente lá é uma prova social de que o lugar é bom. Se está todo mundo falando daquele lugar, é porque ele deve ser bom. Então a prova social é todo mundo falando, todo mundo comentando, todo mundo indo lá, tem movimento, funciona, tal. Isso é prova social. São as pessoas comentando, né? Uma prova social negativa é quando tem muito boca a boca negativo, ou quando ninguém fala nada. Então, se eu tenho duas opções, vou nesse dentista ou nesse? Esse aqui, umas 4, 5 pessoas, meus amigos de faculdade, meus amigos da empresa, falaram que é excelente. E essa pessoa aqui parece muito legal, o site dela é muito legal, mas ninguém falou nada a respeito, nunca ouvi falar um comentário direto de alguém que eu conheça. A prova social dessas pessoas tem muito mais peso do que todo o material de comunicação que essa pessoa fez e investiu. Entende? Prova social, então, é o que a gente faz para que as outras pessoas comprovem que eu faço, ou seja, que elas falam. É outra pessoa que falou, não eu mesmo, né? Então, como é que a gente faz para usar esse gatilho? Você tem que, de alguma forma, ir provocando os seus clientes para falarem a seu respeito, né? A gente tem uma outra aula aqui que eu falo sobre os paladinos, eu falo para você assistir essa aula, onde a gente provoca os paladinos, aquele cliente que te ama, provoca o cliente para falar mais e mais e mais a seu respeito. São coisas assim que a gente está falando aqui. Se eu tenho muitos clientes, eu vou colocando esses números nas minhas estatísticas, é a parte da prova aqui, e coloco depoimentos, por exemplo, de clientes falando a meu respeito, né? Então isso pode estar dentro da minha clínica. Quando eu falo com o meu cliente, eu tenho lá na sala de espera um book de depoimentos, por exemplo. E isso pode ser uma grande prova social de pessoas que estão dizendo, olha, eu comprei o serviço, eu passei pelo processo e achei excelente, vale a pena. Isso é a prova social. É muito forte também. A gente, todos nós, a gente tem uma séria tendência de dar preferência para aqueles itens, aqueles assuntos, aqueles professores, aqueles cursos, aqueles serviços que de alguma forma as pessoas dizem, vai lá que eu garanto que é bom e tal. Ou seja, quando tem prova social, tem volume de pessoas afirmando que vale a pena, ok? Eu quero falar também desse quinto gatilho aqui, entre tantos outros, como eu disse que temos, que é da plausibilidade. Que gatilho é esse aqui? Gatilho da plausibilidade é aquele que me mostra que é possível. Como assim, Plínio? É assim, ó. Tem algumas coisas que a gente não acha possível. Então, será que é possível eu conseguir fazer uma viagem para a Grécia? Então, se você acha que aquilo é impossível, você não se move na direção de ir naquele impossível. Quando, de alguma forma, alguém ou algo te mostra que sim, é possível e te mostra qual o caminho, você automaticamente tem uma inclinação para falar, bom, então eu vou buscar esse resultado, eu vou nessa direção aqui. Isso é porque foi ativado em você o gatilho da plausibilidade, ou seja, sim, é possível, eu consigo alcançar aquele resultado, eu consigo fazer tal coisa, né? Como é que é isso sob o ponto de vista de venda, para você entender por que eu quero usar e destaquei este gatilho entre tantos outros que a gente tem? Porque muitas vezes o seu cliente não sabe que o procedimento existe, não sabe que um tratamento específico para o problema dele existe, ele nem sabe que existe. E se existe, ele acha que é estupidamente caro, ou estupidamente difícil, ou estupidamente arriscado. Então, vou dar um exemplo. Cirurgias ortognáticas. Um caso típico disso. As pessoas às vezes não sabem que existe, ou quando sabem que existe, tem muito medo de fazer o procedimento, ou das consequências, etc. Ou acham que vai ser tão caro, mas tão caro que não é para mim, não é possível, não é viável. Então ele tem medo, ele acha que não vai dar certo, que eu vou ter problema. Ou seja, são tantos riscos, tantas barreiras, tantas coisas que a pessoa coloca para si mesma, são tantas e tantas essas barreiras que ele evita de todas as formas dar esse passo. Ou ele não conhece o procedimento e permanece com o seu problema o resto da vida. Isso vale para litose, vale, por incrível que pareça, para clareamento. Tem gente ainda no Brasil que não sabe que existe clareamento. Uma coisa que a gente tem feito algumas pesquisas, tem uma quantidade enorme, tipo 9 de cada 10 pessoas mais ou menos no Brasil, Brasilzão de meu Deus, não sabe que existe plástica gengival. Não sabe que existe. Então tem aquele sorriso gengival gigante e não sabe que existe uma forma relativamente simples de fazer isso, de fazer um processo cirúrgico
tranquilo ali e resolver esse problema. Não sabe. Tem gente que não sabe vários procedimentos que existe hoje em dia, sei lá, uma prótese sem metal, por exemplo, uma metal free, e a pessoa fica lá sofrendo com aquele seu procedimento por desconhecimento, por ignorância do novo, né? Então, eu posso não fazer um tratamento porque eu desconheço ele, então o que eu tenho que fazer, do ponto de vista meu de marketing comercial, é eu ensinar as pessoas que aquilo existe. Eu dou informação, eu ensino, eu oriento, eu nutro ela com informação. Quando eu nutro ela de informação fantástica, ela já tem o sentimento da reciprocidade de querer fechar comigo. Beleza, mas é só um sentimento. Agora, quando eu informo para ela que aquilo sim é possível, é viável, é realizável, a gente pode fazer, sim, existe no Brasil, sim, existe aqui na sua cidade, no seu bairro, sim, a gente pode fazer, sim, é menos traumático do que você imagina. Quando a pessoa tem esse sentimento aqui, a tendência dela fazer é muito maior, tá? Então o gatilho da plausibilidade é mostrar para a pessoa de alguma forma que aquilo é viável. A pessoa ou o caminho que é portador da informação de que aquilo sim é viável e que eu tenho uma solução possível para você, essa pessoa tem uma tendência também a mais de ser o executor daquele procedimento. Parte por causa disso e parte pelo fenômeno da reciprocidade. Não é muito legal esse negócio dos gatilhos? E tem vários outros ainda, como por exemplo, contar histórias. Quando a gente conta história, a pessoa tem uma tendência a continuar a querer ouvir o resto dessa história. Ela quer saber o que aconteceu depois, com aquele personagem, né? Então, quando eu conto histórias do meu consultório, eu estou usando ou da minha profissão, ou de um outro caso que eu atendi, é mais um gatilho. Quando de alguma forma, eu desperto a curiosidade no meu cliente, é mais um gatilho. Ele fica, como que é isso? Está escrito um procedimento aqui que eu nunca ouvi falar. Como é que é isso, doutor? Como é que é essa história? Eu vi uma palavra lá, escrito bichectomia, o que é isso? É o gatilho da curiosidade, que a pessoa quer ir atrás, ela quer descobrir mais sobre aquilo. Então ela também vai e provoca. E por aí vai, gente. São muitos e muitos gatilhos, como eu falei para vocês. Mas se você conseguir dominar esses aqui, autoridade, passar autoridade, reciprocidade, similaridade, prova social e plausibilidade, certamente o seu ganho será enorme, tanto em termos da sua estrutura interna de relacionamento, quanto na forma como você vende seus serviços, como na forma como você comunica a si mesmo para o mercado. Então toda a sua estratégia de comunicação, eu sugiro que você use esses gatilhos para comunicar, para falar, use em seus textos, em tudo mais que você vai apresentar, ok? Então, gatilhos mentais a partir de hoje são o seu dia a dia, tá bom? E a gente vai conversando sobre isso, vai marcando sempre aqui os seus comentários, fazendo suas perguntas, a gente vai discutir bastante ainda em outras oportunidades sobre outros e outros tantos gatilhos. Entra no nosso site, no tomasmkt.com.br, para ver mais informações, mais coisas legais. Entra no site do projeto consultorioempresa.com.br. Conhece nosso curso online de gestão, que é o plenoodontologia.com.br. Você entra lá, você vai ver. Muito legal, um curso online com 26, 28 horas de aulas, de vídeo, conteúdo, negócio show de bola, tem muito conteúdo legal. Tá bom? É isso. Gostou? Compartilha com seus amigos, fala para todo mundo, olha pessoal, esse negócio é legal, olha que podcast bacana, olha como isso pode te ajudar. Você achou que alguém pode ser beneficiado com essas orientações? Então passa para o seu amigo lá. Dessa forma a gente se ajuda, a gente faz com que as classes de saúde como um todo comecem pouco a pouco a ter uma visão empresarial melhor. Essa é a minha bandeira, eu espero que seja a sua bandeira também. Vamos junto nessa aqui, que todos nós temos muito a ganhar com isso, tá bom? Forte abraço, empreendedor. A gente se vê no próximo episódio.